cada uma delas, né? Primeiro a gente vai passar pela extinção do processo e depois chegamos ali ao julgamento antecipado de mérito. É coisa que a gente já viu, coisa que a gente já conhece. E não sendo possível o julgamento antecipado de mérito, ele vai para o julgamento antecipado parcial de mérito, né? Que é a mesma coisa que o julgamento parcial, né? O parcial e o antecipado é a mesma coisa. Se você pegar lá e analisar, inclusive os dois artigos que tratam do assunto, você vai ver que não há muita diferença entre eles. E não sendo possível o julgamento parcial do mérito, aí a gente chega finalmente a essa etapa, que é o nosso objeto de estudo de hoje, que é a etapa do saneamento e organização do nosso processo. Então, essa etapa é uma etapa que, inclusive, o autor, né, não tinha observado isso antes, só quando eu fui rever alguns aspectos do slide, colocar o número do parágrafo, que eu me toquei, que inclusive o autor colocou um capítulo, né, um parágrafo só para tratar dessa matéria, devido ali às peculiaridades, né, dos assuntos que gravitam em torno do saneamento do processo. Perfeito? Então, passemos agora efetivamente ao saneamento e organização do processo. Lembrando a vocês que sempre que há alguma dúvida, por favor, interrompam aí para a gente poder resgatar. Bom, para começar a falar do saneamento, eu preciso trazer um dedinho, né, de história para vocês aí. Lá no Código de 39, nós tínhamos o chamado despacho saneador. No Código de 73 mudou de nome, passou a se chamar audiência preliminar. E hoje se chama saneamento. É tudo a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa. Está em francês ali, né? Même chose, mas é tudo igual. O que foi mudou foi a nomenclatura. E nós vamos ver que hoje o saneamento ele vai poder acontecer, a gente vai detalhar daqui a pouquinho, mas ele pode ser feito pelo juiz sozinho, né? Ele, juiz, pega o processo e ele faz, a gente diz então que é um saneamento em gabinete, chama de saneamento em gabinete, uma expressão que a gente usa, né? Não está na lei, não tem lugar nenhum, mas é a tradição. Ou então, o juiz vai poder marcar, nós vamos ver com detalhe ainda, uma audiência só para fazer isso. Então, na verdade, esse saneamento hoje, ele acabou sendo lá uma mistura dos dois, tá? E quero chamar a atenção desde já que é muito comum, tá? É muito comum se referir a esse momento aqui, organização e saneamento, as pessoas chamarem de despacho saneador. Talvez por força aí da tradição jurídica, que é muito forte, né, o Código de 39, ele foi o primeiro código de processo civil realmente brasileiro, nacional, né, todos os outros regulamentos que antecederam tinham muita coisa de legislação importada, muita coisa da legislação portuguesa ainda entre nós, mas o Código 39 ele é um grande marco no processo civil. E talvez por isso, né, até hoje as pessoas não se desarraigaram a essa terminologia. E nós vamos ver daqui a pouco que não é certo falar despacho, mas a tradição jurídica acaba muitas vezes superando esse aspecto e não raras vezes os autores, os juízes, né, tratam do saneamento como despacho saneador. E de fato, se ele é feito em gabinete, se assemelha. Nós vamos ver daqui a pouco que tem uma diferença. Não quero antecipar isso por enquanto. Então, colocada essa estrutura, para vocês estarem situados dessa eventual utilização indevida da palavra despacho, a gente pode avançar. E eu fiz uma coisa um pouco diferente hoje, que eu peguei 4 parágrafos do texto que eu preciso esclarecer para vocês, porque está meio confuso. O autor, quando a pessoa vai escrever, né, ele sempre escreve partindo do pressuposto que está para pessoas que já conhecem processo civil, né? Que o aluno que está começando ainda tem
alguns senãos, né, no estudo. Então eu vou esclarecer aqui para vocês, né, para mostrar o que o autor de fato quis dizer. Então, o que ele escreveu? Na sistemática na sistemática do Código atual, não pode mais o juiz relegar questões formais ou preliminares, como os pressupostos e condições da ação, para exame na sentença final. Vejam, essa afirmação dele é uma afirmação bonita, é uma afirmação que a gente pode dizer que filosoficamente é uma afirmação do mundo do ser. É como a coisa deveria ser, né? Como a coisa assim, idealmente, como a coisa seria. Na prática, não é bem assim, tá? Por que não é bem assim? Eu concordo com ele. O juiz não deveria, né, deixar questões formais, deixar as preliminares, deixar qualquer vício processual para fazer isso lá na sentença. Não deveria. Ele deveria fazer essa resolução quando? Lá nas providências preliminares, quando ele aplica lá o artigo 357, se eu não me engano, que ele fala dos vícios sanáveis, que dá para resolver, resolve lá. Resolve lá nas providências preliminares. Né? Não deve deixar para ir para a sentença. Não deveria ir nem para o saneamento do processo. Todavia, na aula passada eu falei disso quando corrigi questões com vocês, ou na outra aula ainda, mas eu dizia a vocês o seguinte: não existe preclusão para o juiz. Para o Estado não existe preclusão. O que vale dizer, se o juiz não analisar os pressupostos processuais, se o juiz não analisar as condições da ação ou qualquer outra preliminar, que não analisou ao longo de todo o processo, ele deve fazer na sentença. Deve fazer na sentença. Aqui é uma redundância, né? Se a sentença é final. Né? Não tem sentença que não seja sentença final. Mas tudo bem, deixemos isso para lá, esse preciosismo para lá. Vamos pensar assim. Tudo deveria ser resolvido até a sentença. E mesmo que não seja resolvido até a sentença, lá nos recursos, lá no TJ, no STJ, ou mesmo no próprio STF, eu vou poder rever essas questões formais que deveriam ter sido resolvidas antes. Então, para fechar a ideia, eu concordo com o autor. Não deveria ir para a sentença, mas se infelizmente escapar, né, vai ser resolvido lá. Então, quando ele coloca não pode, eu sugeriria lá, né, que ele escrevesse deveria, né, não deveria mais o juiz relegar, ok? Aí ele continua. Incumbe-lhe decidir com mais propriedade no momento das providências preliminares. Foi o que eu falei agora, ó, verificando irregularidades, deve sanar. Ou, no máximo, no julgamento conforme o estado do processo. De sorte que a decisão de saneamento e de organização do processo, previsto no 357, é quase sempre uma eventual declaração de irregularidade do processo. Então, eu me equivoquei, né? Não era o 357, o 352, ao que eu me referi agora há pouco, é quando ele deveria resolver. E aqui tem outro problema, né? Quando ele coloca que é quase sempre uma eventual declaração de irregularidade. É como se, quando chega na fase do saneamento, o ideal seria que dividisse, fosse o momento de divisão do processo, o antes do saneamento e depois do saneamento. Com o saneamento, deveria, né, seria o certo, que não houvesse, assim, que fosse essa declaração de regularidade, que não houvesse erros, ao menos processuais, do saneador para trás. Né. Ideal seria se houvesse mesmo esse cuidado do Poder Judiciário como um todo, mas nem sempre acontece. Então, mesmo depois do despacho saneador, se detectado algum erro, alguma falha, é obrigação do juiz corrigir o processo, ok? Então, não se iludam com essa afirmação do autor, que é uma declaração de regularidade. Não, não é declaração, não é certeza, e se houver falhas, o Estado tem a obrigação de continuar corrigindo, ok? Terceiro parágrafo interessante do autor é aqui. Ele fala: a decisão de saneamento, portanto, passou a ser aquela decisão que o juiz profere ao final das providências preliminares. Cuidado, esse saneamento que ele está falando ali
352. É desse saneamento que ele está se referindo. Ok? Cuidado com isso. Por quê? O saneamento que nós estamos estudando agora, né? Então vamos ler aqui. A adesão de saneamento, portanto, passou a ser aquela decisão que o juiz profere ao final das providências preliminares, para reconhecer que o processo está em ordem e que a fase probatória pode ser iniciada. Eis que será possível julgamento de mérito e, para tanto, haverá necessidade da prova oral ou pericial. Então, esse saneamento aqui não é o mesmo desse daqui de cima. São coisas diferentes, esses dois saneamentos que eles estão falando aqui. Tá, ok? Esse saneamento aqui é o 357. Esse saneamento que ele está falando aqui é o do 352. Vejam, os dois têm a função de resolver os vícios processuais. Contudo, importante essa informação, esse aqui é mais amplo, ele não fica restrito apenas a erros processuais. Nós vamos ver daqui a pouco a amplitude desse 357. Para fechar, então, com as falas do autor, essa decisão, o saneamento e organização, é a quarta e última modalidade de julgamento conforme o estado do processo, ok? Então, precisei fazer essa introdução porque eu me deparei com esses parágrafos, esses 3 parágrafos mais, que faziam uma certa confusão entre os conceitos e eu quis esclarecer a vocês para não ter problema na hora de estudar, ok? Belezinha? Avançando. Então, como eu disse a vocês, aqui está a nossa régua de acompanhamento processual e já quero começar chamando a atenção para isso aqui, ó. O saneamento e organização do processo é uma decisão interlocutória, tá? Então, em que pese, eu tenha dito a vocês no começo da aula de hoje, que muitas vezes chamam esse momento de despacho saneador, isso não é um despacho, isso é uma decisão interlocutória. Para quem não se lembra, a diferença entre uma e outra, despacho é mero encaminhamento processual, decisão interlocutória traz preocupações, traz danos, traz prejuízos a uma das partes. Alguém vai se sentir muito incomodado com essa decisão interlocutória, enquanto despacho é mero encaminhamentos. E não é só isso, a grande distinção, a gente estuda muito isso por conta até do semestre que vem, que vocês vão estudar recursos. De despacho não cabe recurso, de interlocutória cabe agravo de instrumento. Ou seja, se eu não gostar, se eu não concordar com que o juiz está saneando o meu processo, eu posso recorrer, posso discutir esse saneamento lá no Tribunal de Justiça. Então, por isso aí, já começo a tratar aqui, fazendo para vocês essa distinção, ok? Saneamento é decisão interlocutória, perfeito? Não, a gente pode até chamar de despacho, mas é decisão interlocutória. E o que acontece nesse saneamento? Quais são as atitudes que o juiz vai tomar? De novo, a gente trouxe aqui, são etapas, são fases, são atitudes que ele vai tomar dentro do processo. Claro que aqui não precisa ser rigorosamente nessa ordem, como era na extinção, como era no julgamento, na extinção, julgamento parcial, é uma ordem que ele seguia. Aqui não. Aqui são fases que ele não precisa seguir, mas ele vai ter que passar por todas elas. Ele pode escolher por qual começar, mas ele vai ter que passar por todas. Para quem joga videogame aí, é como se fosse um joguinho com mapa livre. Você vai para onde você quiser, você vai cumprir todas as etapas na ordem que você achar conveniente. Aqui o juiz, então, vai cumprir essas fases. A primeira etapa que ele tem que cumprir, que é o verdadeiro saneamento, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Então, se houver alguma coisa até então não resolvida, por exemplo, está faltando um documento, está faltando uma procuração, a parte está representada pelo avô, mas o pai é vivo e é o pai que tem a guarda, o contrato, se o contrato, a assinatura está certa ou está errada, são questões que se o juiz puder resolver naquele momento ali, e for questão processual, não for mérito, ele vai já
tal comando nesse saneamento. Olha, a parte deve apresentar o documento, a parte deve fazer isso, o réu deve fazer aquilo. Então, ele vai dizendo ali qual é a circunstância, né, dentro do processo a ser resolvido. Então, primeira atribuição, resolver questões processuais pendentes. A segunda, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova. Aqui, fixar os pontos controvertidos, fixar os pontos para discussão. Então, aqui o juiz vai dizer o que precisa ser provado. Eu entendo que, juiz, né, entendo que tem que provar se a pessoa estava em excesso de velocidade, se houve dano, a extensão do dano. Então, tudo aquilo que eu, juiz, entendo que precisa ser objeto de prova, eu vou dizer para as partes, forma de esclarecer as partes o que não está claro para mim enquanto juiz para poder decidir. Então, esse é o papel. Talvez seja um dos aspectos mais importantes do saneamento. É quando o juiz diz para as partes o que precisa ser provado. Infelizmente, pessoal, na prática, isso aqui, o saneamento do processo, o despacho saneador, a audiência preliminar, historicamente, essa etapa do processo sempre foi deixada assim para segundo, terceiro plano. Os juízes não dão muita bola para ela, os advogados também não se preocupam com ela, mas eu diria que é uma das principais fases do processo, porque vai dar mais transparência, vai evitar surpresas para as partes ao final desse processo, ok? Então, infelizmente, não é dada a atenção necessária, mas eu diria que é um dos pontos fundamentais, porque vai dizer para o juiz ou melhor, o juiz vai dizer para as partes o que precisa ser provado. Então, o processo vai ganhar em eficiência, mas infelizmente nem sempre o juiz tem esse cuidado, ok? Terceira etapa. Bom, olha o que ele disse aqui no anterior, né? Especificando os meios de prova admitidos. Então, aqui vai ser o momento em que se vai decidir quais as provas serão utilizadas. Vai ser perícia? Vai ser testemunha? Tem que ter mais documentos? E como ele define as provas, a lei continua, definindo também a distribuição do ônus da prova. Vai dizer para as partes o que cada um tem que fazer enquanto prova. Lá no 373, né, seguindo aí, o código, ele tem esse hábito de citar um artigo, né, e ficar você indo e voltando lá no código. Então já trouxe o 373 para nós, que diz o que é ônus da prova. Diz lá, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Esses 4 fatos foi nosso objeto de estudo na aula passada. A gente já viu o que é cada um desses fatos. A gente já analisou cada um deles. E é sobre isso que o réu vai ter que provar. A mesma coisa é o autor. De uma forma mais simples, a gente pode dizer o seguinte: o ônus da prova incumbe a quem alega. Então, quem alega alguma coisa tem a obrigação de provar aquilo. É claro que a gente vai ainda adentrar no 4º bimestre, vamos estudar o direito probatório. E lá a gente vai ver uma questão que é a tal da inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova começou no Brasil com o Código de Processo, com o Código de Defesa do Consumidor, e hoje foi estendido também a todo o processo civil. Só como ilustração, o que é a inversão do ônus da prova? É mudar a obrigação. Então aqui, ao autor cabe provar o fato constitutivo. Então gosto muito de usar para compreensão na inversão do ônus da prova as ações de indenização por erro médico. Então, se a pessoa sofreu um dano, ele vai propor a ação e ele, autor, é que vai ter que conseguir um laudo pericial afirmando que o réu médico cometeu o erro. Ele, autor, é que vai arcar com as despesas, é ele que vai ter, sim, o ônus da produção dessa prova. Com a inversão do ônus da prova, muda. Não é mais o autor que tem que provar que o médico errou. Vai ser o médico
que vai ter que provar para o juiz que ele acertou. É ele médico que vai ter que contratar o perito, é ele médico que vai arcar com essa despesa. Pode parecer, né, falando assim, que não tem tanta importância, mas dentro de um processo real, em que a gente tem toda a dificuldade de conseguir provas, principalmente na área da medicina, da odontologia, que é uma área muito fechada, você tem dificuldade nesses laudos, com a inversão facilitou muito a vida do autor, ok? Claro que quando chegarmos ao aspecto probatório, eu aprofundo mais essa explicação, dando mais aí know-how para vocês sobre essa questão. Por hora, né, vamos voltar ao meu foco. O juiz aqui ele está fazendo o quê? Já resolveu as questões processuais, já fixou os pontos controvertidos, agora ele está o quê? Definindo o ônus da prova. Feito isso, vai avançar, né? Ainda dentro do saneamento, ele vai para a quarta fase, que é delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Aqui é qual é o momento que ele vai dizer qual a legislação que ele está analisando, né, quais são os princípios, qual é a fundamentação jurídica que ele está usando ali para poder fundamentar o resultado do processo. Né. Também é outro aspecto que é relegado aí a oitavo plano, não se dá muita atenção à apresentação dessas questões jurídicas neste momento aqui do saneamento. Né? O juiz não dá muita bola, os advogados também não cobram muito isso. Porque, na verdade, depois isso vai ter que transparecer mesmo na sentença, na fundamentação, é obrigatório que essas questões transpareçam lá. Mas o certo seria que sinalizasse aqui no saneamento qual é a perspectiva deste direito a ser julgado. E por fim, né, terminando, cabe a ele então fazer o quê? Marcar a audiência de instrução e julgamento. Né? Alguém me perguntou isso a uma aula, acho que na aula passada, do saneamento, quando que seria a audiência, está aí o momento. Então, quando ele encerra o saneamento, o ato final desse saneamento é ele, juiz, marcar a data da audiência, que é marcado de acordo com a agenda, né? Vamos ver o que está marcado ali as próximas audiências, tendo uma data vaga, ele, juiz, vai marcar essa data para que as partes possam produzir as suas provas. Basicamente, sanear o processo são essas 5 etapas. São só essas 5 etapas. Recapitulando, resolver as questões processuais, fixar os pontos controvertidos, delimitar o ônus probatório, delimitar o direito e marcar a audiência de instrução. Somente isso é o saneamento. Contudo, ao entorno do saneamento gravitam várias situações que a gente vai esclarecer agora para vocês, ok? Então, continuando ainda dentro do saneamento, quais são essas situações que podem acontecer, que gravitam em torno do meu saneamento? Tá lá, né? Primeira questão é essa aí, ó. Realizado saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajuste no prazo comum de 5 dias, fim do qual se torna estável a decisão. Então, é aquilo que eu falei agora há pouquinho. O juiz ele pode fazer a sua decisão em gabinete. Ele pega o processo, ele, juiz, escreve, ele vai colocando se tem questão processual, ele vai delimitando se tem quais são as provas, e se por acaso, vamos dizer lá, ele falou, entendo não necessário a prova pericial, o autor ou o réu, quem não está satisfeito com isso, vai ter 5 dias para discutir. Seria, né, assim como é que eu vou dizer, como um paralelo, como se fosse um recurso que o advogado pudesse exercer aqui. Não é chamado de recurso, não é tratado como recurso, mas é uma oportunidade que o advogado tem para discutir, né, no bom sentido, discutir no sentido de debater com o juiz qual é os encaminhamentos que ele está dando àquele processo. Importante para isso, o prazo é de 5 dias. Depois disso, aí você não vai mais poder discutir esse saneamento. Né? O saneamento foi feito em gabinete pelo juiz e você, como você não discutiu em 5 dias, como você não se insurgiu contra o juiz, está estabilizada a decisão saneadora. Perfeito?
Importante, isso aí é uma coisinha tão, detalhe tão bestinha, mas que em concurso público, exame de ordem, eles adoram perguntar esses aspectos, ok? Bom, acontece que nem tudo são flores, às vezes o processo pode estar um pouco complicado. E aqui tem um delírio do legislador. Ele coloca lá, as partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito a ser homologada e vinculando as partes. Né? Por que eu coloco aqui o sonho? É porque eu coloco aqui um delírio do legislador. É muito difícil isso acontecer entre os advogados. Nunca vi acontecer até agora. Em 5 anos do código, ainda não tive a oportunidade de me deparar com isso. E acho muito difícil isso venha acontecer. Por quê? Todo processo ele vai ter um ganhador e um perdedor. A sentença sempre será ruim para alguém. E qual é o risco que existe nisso? Eu sempre me coloco nessa situação. Se eu, como advogado, eu sento com o advogado da parte contrária e decidimos entre nós aqui, existe o risco da sentença ser contra o meu cliente. E aí existe o risco, embora indevido, mas do cliente falar o seguinte: ah, doutor, se o senhor não tivesse feito aquele acordo, tivesse deixado o juiz decidir quais são as questões de fato e de direito, talvez o resultado poderia ser outro, e eu não vou ter argumento para contrapor essa informação. Então, é uma situação, sim, seria o ideal numa sociedade madura, em que os advogados pudessem sentar e realmente estabelecer limites, né, entre os advogados, como queria tramitar esse processo. Mas, na sociedade atual, ainda é muito complicado que isso venha acontecer. Né? Quiçá, quando vocês estiverem no mercado, isso possa ser realmente uma grande realidade aí no meio jurídico. Ok? Avançando. Para causas mais complexas, pessoal, para processos mais difíceis, é possível, então, que o juiz marque uma audiência para ouvir as partes. Então, lembra quando eu falei que podia ser em gabinete ou em audiência? Está aqui a possibilidade da audiência de saneamento. Então, está lá. Ó. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato e de direito, deverá o juiz realizar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Oportunidade que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Então, ele pode trazer, inclusive, o autor e o réu, além dos advogados, para poder fazer esse saneamento. O que a gente tem que tomar atenção, e eu já vi advogado se esquecer disso, porque isso é uma coisa para vocês normal, para os advogados novidade, olha só, caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará um prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem o seu rol de testemunhas. Mas olha só, na hipótese da audiência, parágrafo 3º, as partes devem levar para a audiência o rol, né, o nome, a qualificação das suas testemunhas. Então, atenção a isso. Né? Se houver audiência de saneamento, é lá na audiência de saneamento que você vai apresentar ao juiz o nome das suas testemunhas. Se você não fizer isso, preclusão. Se você não fizer isso, você perde o direito de apresentar as suas testemunhas para o juiz naquele momento, e você não poderá mais apresentar as suas testemunhas, porque tem um momento processual adequado para isso, ok? Então, basicamente, são esses aspectos que permeiam a nosso saneamento do processo, ok? Até aqui, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa? Tá claro isso para vocês? Em reinando silêncio, entendo que sim, né, que está tudo de acordo, a gente vai continuando, ok? Então, continuando o nosso tema de hoje, pessoal, o que acontece? Sobre saneamento, é isso. Tá? Sobre saneamento, é essa estrutura que vocês devem conhecer. Recomendo aí a leitura do livro que a gente recomendou, né? E assim, de outros materiais que está na bibliografia, os outros autores, né? Que vocês, às vezes a biblioteca eu sei que está fechada, mas
A gente consegue muita coisa em PDF na internet, aí basta a disposição de procurar, ok? Então era isso, pessoal. Agora nós vamos resolver as questões. Não estou acabando a aula não, tá? A gente vai continuar aqui. Nós vamos resolver agora as questões da nossa, dos formulários que a gente está apresentando aí, corrigindo aos poucos, porque as provas estão chegando. Acho que essa semana ainda eu divulgo o calendário de provas do terceiro bimestre para todos nós. Então, as questões que nós já fizemos, vamos aproveitar e pegar o nosso questionário lá atrás, né, o que foi, quais foram as perguntas e qual seria a expectativa de resposta que nós temos. A gente começa lá, né, do pedido. Como que funciona o pedido? Em razão da realização de obras públicas de infraestrutura em sua rua, que envolveram o manejo de retroescavadeira e britadeiras, a residência de Diana acabou sofrendo algumas avarias, né? Então isso é fato, sempre que tem uma obra de grande vulto ao lado de uma outra construção, infelizmente é comum, né, rachaduras, danos, estragos. A gente viu aí em Curitiba, semanas atrás, que uma obra acabou ocasionando, né, a derrubada de um outro prédio de 2 andares ali. Houve algumas pessoas que se feriram bastante, que houve até óbito naquele momento. Então, isso pode acontecer. Diana ingressou com ação judicial em face do ente que promoveu as obras, a fim de que este realizasse reparos necessários em sua residência. Citado o réu, né, que é esse ente que a questão está se referindo, citado o réu apresentou sua contestação. Contudo, antes do saneamento do processo, é a importância do saneamento. Diante do mal-estar que vivenciou, Diana consultou seu advogado a respeito da possibilidade de, na mesma ação, acrescentar, né, adicionar o pedido de condenação em danos morais. Considerando o fato narrado, assinale a alternativa verdadeira. Então, sempre que eu tenho alternativas, eu vou insistir sempre com vocês também que olhem todas, uma a uma, para ver qual está errada, qual está certa e qual está completa, qual está mais certa ainda. Vamos lá? Letra A. É possível o aditamento? É possível. Até aí tudo bem. Uma vez que até o saneamento, também é possível. Até o saneamento eu posso. É permitido alterar o pedido. Ok. Sem o consentimento do réu. O erro está aqui nessa palavra. Tá? Se aqui fosse com o consentimento do réu, seria tudo diferente. A alternativa estaria correta. Todavia, né, a alternativa traz a palavra sem o consentimento do réu, por isso ela está errada. Então, o autor pode alterar, pode modificar o pedido, pode acrescentar coisas? Pode, mas se já houve a citação, se já houve a contestação, está tudo aqui, ó. Se isso aqui já aconteceu, é necessário a anuência do réu, o consentimento dele. Aqui, no caso, a alternativa não tinha esse consentimento, que a tornava errada. Não é possível aditamento, uma vez que o réu foi citado e apresentou contestação? Veja, não é que não seja possível. É possível, mas é a mesma coisa. Ele tem que concordar, tem que ser com o consentimento, senão não há como. Por isso, essa alternativa também se torna equivocada. C. É possível aditamento? Eis que, até o saneamento é permitido aditar ou alterar o pedido, desde que com o consentimento do réu. Veja, aqui, ela não está clara também a questão, se você parar para analisar com calma, ó, ela não diz, né, se é possível, é possível aditamento até o saneamento. É possível até o saneamento, mas se não tiver citação, não precisa da concordância. Embora aqui em cima a questão tenha falado que já houve a citação e já houve a contestação. Então, embora, digamos assim, ela não tenha uma informação completa, eu diria que ela é a mais correta até agora, né? Tudo que está nela é verdadeiro. É possível aditamento? É. Até o saneamento? É. É permitido auditar e alterar o pedido? Também. Desde que com o consentimento do réu? Correto. Então, essa alternativa, a princípio, seria verdadeira. Vamos ver se a C, como é que está. É possível aditamento do pedido por quanto até a prolação da sentença
é permitido alterar o pedido, aditar o pedido, desde que não haja recusa do réu. Aqui ele está dizendo a mesma coisa, né, com o consentimento ou sem a recusa, ele está fazendo um jogo de palavras. Todavia, o problema está aqui, ó, não é até a aprovação da sentença. O pedido só pode ser alterado até o saneamento. E agora, com essa última aula, talvez ficou mais claro para vocês. Por que até o saneamento? Porque é no saneamento em que eu vou resolver as questões processuais pendentes, vou fixar os fatos, vou fixar o direito. Já pensou, depois de fixado o fato e direito, vem mais um pedido? Bagunçaria tudo isso. Por isso que a gente fala que é possível sim o saneamento é possível sim a alteração até o saneamento. Depois do saneamento, não pode mais ser alterado o pedido. Se o autor quiser modificar, o autor vai ter que fazer o quê? Vai ter que desistir da ação e propor uma nova, porque já acabou para ele ali aquela situação. Ok, pessoal? Então, com isso aqui a gente tem a alternativa C, que é a alternativa que deve ser assinalada lá no nosso, deveria ser assinalada lá no nosso formulário. Claro isso para vocês, pessoal? Se houver alguma dúvida aí, por favor, não se acanhem, pergunta que a gente está aqui para resolver mesmo. Continuando, a regra é que os pedidos sejam interpretados restritivamente. Verdade. Extrair do pedido somente aquilo que nele se contém. Contudo, a lei autoriza, em certos casos, a formação do pedido implícito. Também é verdade. Portanto, para que os pedidos implícitos, está errado ali, né? Então, seria para o pedido implícito seja apreciado, o autor deve incluí-lo na petição inicial. Aqui é um erro de português, digamos assim, né? De lógica de língua portuguesa. Ora, se ele é implícito, eu não vou colocá-lo na petição inicial, porque a partir do momento que eu escrevo o pedido implícito, ele deixa de ser implícito, ele passa a ser explícito. Tá? Então, existem pedidos que não precisam ser formulados? Existem, mas você não falou que, que, é, que é possível o autor que o autor tem a obrigação de formular o pedido certo e determinado? Não foi isso que você falou? Foi, falei e continuo dizendo. O pedido tem que ser certo e determinado. Agora, ele pode ser implícito em 3 situações. É quando eu tenho lá as ações universais, eu vou ter o pedido implícito, eu vou ter as ações quando houve um ato ilícito e o valor não está determinado ainda, por exemplo, um acidente de trânsito com atropelamento, e eu tenho lá a terceira hipótese, que é quando depende da prática de algum ato pelo réu. Nesses 3 casos, o pedido não precisa ser formulado, ou melhor, ele será formulado de forma implícita. Não, pessoal, me confundi aqui. Esses 3 exemplos que eu dei são pedidos genéricos, desculpa. Pedido implícito é aquele que não precisa ser formulado, que é lá os honorários de sucumbência, que é a condenação em custas, e a condenação em atualização financeira e correção monetária. Esses 3 são os implícitos. Desculpa ali, eu estou pensando na outra questão que a gente vai responder daqui a pouquinho, eu confundi o conceito. Então, para fechar, implícito não tem que ser formulado, implícito é aquele que mesmo não seja feito, o juiz vai conceder juros, correção monetária, honorários advocatícios e custas processuais. Ok? Claro isso, pessoal? Dei uma certa confundida na resposta aí, mas acho que deu para entender agora no final. Ok? Eu tenho aqui uma pergunta do Alexandriano. Do Alexandriano. Após o saneamento não há possibilidade? Veja, o que acontece? O ideal, né, seria que tudo fosse resolvido até o saneamento. Mas, se for detectado algum erro depois, né, mesmo que grave ou mesmo que simples, se for detectado algum erro depois, o juiz vai poder sim sanear o processo. Então, os erros, pessoal, pode ser resolvido a qualquer momento, mesmo após o saneamento. Então, respondendo de forma mais direta, após o saneamento não há possibilidade? A resposta é que há possibilidade sim. Mesmo após o saneamento, o juiz vai poder resolver as questões que, por acaso, lhe sejam submetidas. Beleza? Tranquilo? Acho que respondi a pergunta. A próxima. O pedido serve para identificação
da demanda, para fins de verificação de dispendência, conexão, continência e coisa julgada. E, para além disso, para fixação do valor da causa. Correto. Né? O pedido ele vai estar sempre presente em todas as demandas, ele tem essas funções aí sim. Então, eu diria que essa alternativa é uma alternativa verdadeira. Ok? Então, o pedido ele tem essas funções aí para nós sim, dentro do processo civil. Avançando. Em determinada ação de indenização por danos materiais, o autor formulou o seguinte pedido: faça o exposto, pede a Vossa Excelência em julgar a pretensão do autor para fim de condenar o réu a pagar o que é devido. À luz do que foi estudado a respeito da petição inicial, em especial sobre o pedido formulado no exemplo anterior está correto? Errado, pessoal. Ele não pode colocar aqui o que é devido, ele tem que esclarecer qual é o valor que tem que ser formulado. É aqui que entra lá a questão que eu falei a vocês. Os pedidos sempre têm que estar presentes ali e sempre determinado o que eu quero. Eu não posso deixar um pedido vago. Mas o que é devido? Quanto é devido? Então, eu tenho que delimitar já o valor, 10 mil, 5 mil, 500 reais, 1 milhão de reais, senão se ficaria um pedido vago, pedido que não tem como o juiz saber o que ele quer. Então, sempre no pedido tem que ter o valor certeza e determinação. Isso sempre tem que estar presente ali. Excepcionado, agora sim, os pedidos genéricos. Então, é possível fazer pedido genérico em que eu não tenho a determinação, eu sei o que eu quero, mas não sei quanto eu quero. No pedido genérico eu posso, mas são apenas 3 tipos. Agora sim, as ações universais, as ações oriundas de atos ilícitos e as ações que dependem de ato do réu. Aí eu vou poder formular pedido genérico, ok? Eu sei o que eu quero, mas não sei quanto eu quero. Só nessas 3 situações é que eu não tenho que dizer valores, isso vai ser apurado ao longo do meu processo. Avançando, no processo de conhecimento, a prestação judicial básica se dá quando o juiz responde ao pedido do autor, acolhendo ou rejeitando. O pedido limita a lide e sobre ela deverá o julgamento incidir com força de definitividade de tal forma que a regulamentação do caso concreto adquire força de lei dentro daquela delimitação traçada. Então, a gente sempre usa essa expressão, a sentença faz lei entre as partes. Então, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. Então, aquilo que o juiz decidiu, entre as partes, se torna lei. As partes têm a obrigação de cumprir dali por diante. Ok? Mais alguma dúvida até aqui? Então, nós temos outra questão. Almir ingressa com ação pelo procedimento comum em face de José, pleiteando a obrigação de fazer consistente na restauração do sinteco. Sinteco é um tipo de piso de madeira, para quem não conhece, tá? É um tipo de produto aplicado no piso de madeira. Aplicado no piso do seu apartamento, uma vez que dias após a realização do serviço ter sido concluído, o verniz começou a apresentar diversas manchas regulares. Em sua petição inicial, afirma ter interesse na autocomposição. Então, lembra lá quando é feita a petição inicial que a parte tem a obrigação de falar se quer ou não quer a audiência? O juiz da causa verifica que a petição inicial preenche os requisitos essenciais, não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, designou a audiência de conciliação a ser realizada em 60 dias, promovendo ainda a citação do réu com 30 dias de antecedência, ou seja, observou certinho o que a lei fala. Com base na decisão processual aplicável concreta, está na alternativa correta. Vamos lá? Caso Almir e José cheguem a um acordo durante a audiência de conciliação, a autocomposição obtida será reduzida a termo pelo conciliador, e independentemente de sua homologação pelo magistrado. Aqui que está o erro, desde já. Ó. Vamos terminar de ler. Já constitui título executivo judicial, bastando que o instrumento seja deferido seja referendado pelos advogados dos transatores ou por conciliador credenciado junto ao tribunal. Pessoal, o conciliador, ele atua no processo, ele preside a audiência, mas atenção, sempre sobre a supervisão do magistrado. Então, aquele acordo feito na audiência terá que ser homologado pelo juiz, sempre. Tá? Tem que ser homologado, isso é requisito obrigatório. Então, embora o conciliador faça todo o serviço,
ainda precisará passar pelo crivo do magistrado. Então, essa alternativa aqui, sem sombra de dúvidas, ela é uma alternativa falsa. B. Agiu equivocadamente o magistrado, uma vez que o CPC prevê a imprescritibilidade do oferecimento da contestação por José no prazo de 15 dias úteis a serem contados da sua citação e antes da conciliação, sob pena de vulnerar o pedido constitucional da ampla defesa do contraditório, também reproduzido na legislação adjetiva, no Código de Processo Civil, né? Isso aqui está errado, pessoal, porque a gente já aprendeu que hoje a contestação é feita após a audiência de conciliação e não antes, perfeito? Então, aqui é que está o nosso erro. C. Caso Almir, autor da ação, deixe de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação, tal ausência é considerada pelo CPC como ato tentatório de dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor do Estado. Então, essa alternativa aqui me parece a alternativa verdadeira. Está tudo conforme aqui, é atentatório, o percentual está certo, está tudo correto. Vamos só ver a próxima, para a gente mantém a letra C mesmo. Almir José não precisa comparecer à audiência acompanhado por seus advogados, uma vez que nessa fase processual, a relação processual ainda não foi integralmente formada e não há propriamente uma lide, a qual apenas surgirá quando oferecendo a contestação pelo réu. Pessoal, aqui, ó, o erro está aqui. Não precisa estar acompanhado dos seus advogados. Precisam, os advogados são fundamentais no processo, excepcionado apenas juizado especial cível, com processo até 20 salários mínimos. Fora isso, é obrigatória a presença do advogado. Não se esqueçam que é até possível que a parte esteja presente, que o advogado esteja presente sem a parte, desde que a parte dê poderes ao advogado para que ele possa fazer acordo. Se não deu, se ele deu esses poderes, ela não precisa ir, né? Mas o advogado tem que estar lá. Então não se concebe a realização de uma audiência sem a presença dos advogados. Por isso essa alternativa ela é falsa. Beleza? Próxima. Leilane, autora da ação de indenização por danos morais, proposta em face de Carlindo, na quinta vara civil da comarca da capital, informou em sua petição que não tinha interesse, não possuía interesse na audiência de conciliação prevista no 334 do CPC. Mesmo assim, o magistrado marcou a audiência de conciliação e ordenou a citação do réu. O réu regularmente citado manifestou interesse na audiência, na qual apenas o réu compareceu. O juiz então aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, aplicou à autora essa multa. Sobre o procedimento do magistrado, a partir do caso da apresentação, a alternativa correta. O magistrado não deveria ter marcado a audiência, já que a autora informou em sua petição que não tinha interesse. Errado. Né? Para que não ocorra a audiência, é necessário que tanto o autor quanto o réu digam que não tem interesse. Se apenas um deles manifestar interesse, a audiência vai acontecer. O magistrado agiu corretamente, tendo em vista que a conduta da autora caracteriza um ato tentatório de dignidade da justiça? Me parece correta essa, me parece verdadeira. Né? Se ela não foi, ela tem que ser condenada. Vamos ver as outras aqui, se eu mantenho a letra B. O magistrado deve ter declarado o processo extinto, sem resolução do mérito, e a multa não possui fundamento legal. Então, a gente sabe que a multa está prevista em lei. Então, o magistrado tem a obrigação de aplicar. Por isso, a alternativa ela é falsa. A manifestação de interesse do réu na realização da referida audiência pode ser feita em até 72 horas da sua realização? Na verdade, o réu não tem que falar que tem interesse na audiência, basta ele ficar calado. Se ele não falar nada e comparecer à audiência, está resolvido. O prazo que ele tem é de 10 dias antes da audiência para dizer que não tem interesse nessa audiência. Ok? Então, não tem que dizer que quer participar, basta não negar a participação. Avançando. Distribuída a ação,
Antônia, a autora, é intimada para audiência de conciliação na pessoa do seu advogado. Correto. Explicando o objetivo deste ato pelo advogado, Antônio informa que se recusa a participar da audiência porque não tem interesse na conciliação com Romero, que é o réu. A cega da audiência assinala a alternativa correta. Romero deverá ser citado para apresentar defesa com pelo menos 15 dias de antecedência? Falsa. É ao contrário, a defesa é apresentada 15 dias depois da audiência. B. A audiência não será realizada, uma vez que Antônio manifestou expressamente seu desinteresse? Falso. Acabei de falar que tem que ser autor e réu que tem que dizer que não querem. C. Ainda que ambas as partes manifestem desinteresse na audiência de conciliação, quando a matéria não admitir a autocomposição, a audiência de conciliação ocorrerá normalmente? Ao contrário, se não admite a autocomposição, aí é que ela não ocorrerá mesmo. Então, alternativa absolutamente errada. Teoricamente tem que ser a D, né? Vamos ver como é que está essa redação. Antônia deve ser informada que o seu não comparecimento é considerado ato atentatório de dignidade da justiça, sob pena de multa. Essa é a alternativa verdadeira. Ela tem que ser alertada dessa circunstância. Tá? Se ela não comparecer, vai pagar uma multa, certamente essa multa tem sido aplicada, a gente tem acompanhado vários processos em que os autores não têm comparecido, e o juiz tem mandado aplicar essa multa aí com firmeza, inclusive. Ok? Avançando. Outra pergunta. O réu, ao contestar, não formula nenhuma pretensão em face do autor, mas sim a exclusão do direito ora posto em juízo. Professor, Oi. o juiz ele aplica multa caso uma das partes não compareça à audiência de conciliação. Perfeito. Mas mesmo assim, o que acontece? Não comparecendo, depois o processo corre e depois vai lá para o final, ou ele remarca outra audiência de conciliação? Não, não. Se a parte não compareceu na audiência de conciliação, a conciliação ela está suprimida, é superada essa fase. Então vai para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? O réu vai oferecer então a sua contestação, aí a gente vai para as providências preliminares e saneamento na sequência. Então a tentativa de conciliação frustrou, o processo segue daí nas demais etapas, ok? O que não impede, Adriana e colegas, que todas as vezes que autor e réu estão perante o juiz, que o juiz tente um acordo entre eles. Isso aí é fato. Qualquer audiência, a audiência de instrução, ela começa como primeiro ato, perguntando para as partes se elas têm interesse em fazer acordo. Ok? Então, resumindo a resposta, Adriana, o processo vai seguir normalmente, né, o réu vai ter então agora a sua oportunidade de responder ao processo contestando, e o processo segue sem nenhum prejuízo. Isso aí não vai prejudicar o autor, a sua ausência. O único prejuízo que ele vai ter certamente é o financeiro. Financeiramente ele vai ter que pagar uma conta interessante, aí, dependendo do tamanho do processo. A gente que lida com processo aí de 2 milhões, 3 milhões, qualquer 1% dá diferença para o cliente, certamente. Ok? Obrigada, entendi. Por nada. Então, respondendo essa daqui, o réu não formula pedido, pessoal. Quem formula pedido é o autor. Então, a única forma que o autor, digamos assim, para formular pedido não vai ser na contestação. O réu vai formular pedido na reconvenção, que aí é uma ação dele, réu, contra o autor. Então, essa alternativa ela é verdadeira. O réu não formula pedido, e sim pede a exclusão do pedido do autor. Ainda, a contestação é a principal peça de resposta do réu, em que se concentram todos os elementos de resistência à demanda inicial e praticamente todos os incidentes que a parte poderia alegar no curso do processo. Verdadeiro também. Então a gente já viu que a contestação é de fato a principal, e o mais importante é isso aqui, ó. Toda a matéria de defesa tem que ser apresentada agora na contestação. Esse é o momento que a parte tem para estar apresentando essa sua defesa. Ok? Então, basicamente, foi essa a estrutura de questionário que faltava para a gente responder hoje.
né? Com isso eu encerro os nossos debates de hoje e deixo aí aberto a palavra, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, estou à disposição, senão vocês aproveitam o tempo que nos resta aí para fazer o nosso formulário. Professor, o senhor já postou a aula gravada de 26/6? Então, Rafaela, agora que na outra turma que um colega me alertou para isso também. Eu entrei no sistema e de fato ela não está lá. Para mim eu tinha colocado, mas se não está lá, eu agora à tarde vou fazer essa postagem. Peço desculpa a vocês aí, né, mas esse sistema tá bem danado, né, tanto para vocês quanto para nós também. Os slides está colocando? Já. Os slides, pessoal, eles estão todos lá na área de arquivos do curso, lá no estúdio. Eu não tenho como postar esse slide para vocês aqui pelo sistema Classroom. Né? Para mim, ele não está habilitando nem colocar a aula para vocês, nem colocar os textos. Mas eu estou colocando eles lá no estúdio, como a gente fazia anteriormente. Só que eu não estou colocando nas aulas, tá? Estou colocando na parte de arquivos. Você entra ali na lateral direita do estúdio, tem lá materiais aí do primeiro bimestre. Então, inclusive a aula de hoje já está lá. Tá bom? Obrigado, gente. No estúdio mesmo, Manuel. Está lá no estúdio. Ok, meus amigos e amigas. Agradeço a atenção de todos aí e boa semana que vem é feriado, tá? Não se esqueçam disso também. 7 de setembro é feriado nacional. Beleza, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Amanda, Emily, Rafaela, Cíntia, até logo. Isabela, tchau. Alexandriana, até a próxima, querido. Tchau, Brenda. Professor, Oi, eu de novo. diga, querida. Saindo desse texto que a gente estudou hoje, Hum, o professor podia me explicar assim, melhor o que é um agravo de instrumento? Posso. Agravo de instrumento é um recurso que a gente interpõe contra as decisões interlocutórias. Então, na verdade, todas as decisões do juiz cabem recursos. E para cada tipo de decisão eu tenho um recurso específico. Então, quando eu estou falando